Bom dia! Hoje é sexta-feira, 26 de janeiro de 2024. Estamos aqui para o nosso último dia de meditações na palavra de Deus da semana, logo de manhã. 1 João capítulo 1, versículos de 8 a 10 nos dizem assim: Se dissermos que não temos pecado, enganando-vos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Chegamos no final de mais uma semana. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Semana boa de reflexão sobre o pecado. Vimos a sua origem, aquilo que o pecado faz em nós, aquilo que é a tragédia, né, da vida da humanidade, aquilo que separa a nossa vida de Deus e que faz com que a gente viva à mercê de nós mesmos e cada vez mais distantes do propósito que o Senhor tem para nós, que é de vivermos para a sua glória. E hoje vamos terminar esse tempo falando um pouquinho sobre a confissão. A confissão do pecado nem sempre é uma coisa fácil. Por quê? Muitas vezes a gente sempre vai tentar ah, dizer que não pecamos ou não assumir os pecados diante do Senhor, diante das pessoas, ou não dar visão de que eles existem na nossa vida, ou muitas vezes nos afugentarmos daquilo que a gente pensa que é e darmos nome ou outros nomes a pecados que deveriam ser confessados diante de Deus e diante das pessoas. E aqui então João nos ensina de que se nós falarmos que nós não temos pecado, já existe pecado aí. Nós nos enganamos mesmo, a nós mesmos, e não há verdade em nós. E isso me faz lembrar quando eu estava no seminário, um professor que a gente tinha, que ele citava às vezes cada coisa que não existia, tipo, coisas bem fundadas em algumas práticas de exemplos que davam, como se fosse uma coisa que houvesse acontecido, quando na verdade você via que a pessoa estava fantasiando. E só às vezes de falar aquela situação já era um motivo de pecado e a pessoa se esquivava muitas vezes e não falava e não assumia. E quantos de nós muitas vezes não agimos assim? Então a palavra do Senhor vem para nós neste dia, de que se nós confessarmos os nossos pecados, ou seja, eu preciso reconhecer, eu sou pecador, eu pratico pecado, eu cometo pecados diariamente e eu preciso me apresentar diante do Senhor confessando a Ele. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Só Ele pode nos perdoar os pecados. E também tem outro ponto, às vezes a gente pensa que os nossos pecados são imperdoáveis. E Deus sabe que eu cometo esses pecados já, eu não vou pedir perdão, porque eu vivo nessa prática, eu estou condenado a isso, então eu não vou reconhecer diante do meu Deus esse pecado. Outro erro terrível, porque não há pecado que não possa ser perdoado, né? O Senhor Jesus está pronto, Ele é o justo que pode, né, nos purificar de toda essa injustiça, que pode nos tirar do peso, tirar esse fardo que o pecado traz muitas vezes para a vida da humanidade. E só Ele pode nos limpar completamente e nos trazer de volta à comunhão. Então, se dissermos que não temos pecados, nós nos fazemos mentirosos e a Sua palavra não está em nós. Ou seja, não há verdade na nossa fala, não há verdade na nossa conduta. Que essa reflexão sobre o pecado tenha atingido o meu e o seu coração, ao ponto de nós confessarmos diante do Senhor e reconhecermos de que se não fosse a graça dele, a misericórdia dele, nós não estaríamos sobrevivendo ainda neste mundo, porque o pecado nos afasta do Senhor, o pecado nos tira da retidão, daquilo que ele tem para nós. Mas quando também achamos no Senhor graça, misericórdia, perdão, nos tornamos limpos e apresentáveis diante dele. E não há mais condenação, não há mais angústia, não há mais tristeza, mesmo tendo a mente pecaminosa, mesmo tendo o velho homem muitas vezes buzinando no ouvido. Não importa quantas vezes eu e você pecarmos, o Senhor, Ele é fiel.
Ele é justo para nos purificar, para nos perdoar e nos refazer e nos dar um novo caminho. Amém, queridas? Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos, nós te louvamos por essa semana. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te louvamos por essas reflexões em que fomos lembradas, Deus, do pecado original, a queda, todo esse malefício que temos, ó Deus, carregado em nós, que herdamos, Deus, de Adão e Eva, e que traz tanto malefício para a nossa vida, ó Deus, para a humanidade, para a sociedade em geral. É o mal do século, é aquilo que traz distanciamento do Senhor. E nós, Pai, queremos diante do Senhor nessa manhã reconhecer que nós somos pecadores, Deus, que nós precisamos do Senhor. Se não for o sacrifício de Cristo na cruz, a certeza de que Jesus nos perdoa, tudo seria inútil. E nós te louvamos, Deus, porque através da tua palavra nós somos lembrados de que sim, existe esperança para o pecador, existe esperança, Pai, para aquele que quer se voltar ao Senhor novamente, para aquele que quer ter comunhão contigo. E Deus, nós queremos pedir ao Senhor nesse dia que o Senhor traga o conhecimento, o convencimento dos pecados, que o Espírito Santo de Deus haja no nosso coração, na nossa mente, para, ó Deus, trazermos, ó Deus, a nossa memória, a nossa mente, aquilo que tem causado, Pai, tanto mal que o pecado faz em nós, para que possamos confessar diariamente ao Senhor os nossos pecados, para nos tornarmos limpos diante do Senhor, da tua presença, diante das pessoas que convivem conosco, diante daqueles, Pai, que estão ao nosso redor. Faz, Pai de amor, tudo isso que necessitamos. Mude as nossas vidas. Traga, Pai de amor, a nossa memória, todas as nossas atitudes que não têm te agradado, para que possamos viver integralmente limpos na tua presença. Abençoe as minhas queridas nas suas lutas, nas suas dilemas, nas suas dificuldades. Que eles tenham, Pai, um ótimo final de semana na tua presença. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, queridas. Deus abençoe sua vida, sua família. Que você tenha um ótimo final de semana. Fiquem com o Senhor e até a semana que vem, se Ele nos permitir. Tchau. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos